Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Bunker Nerd. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês aquele tipo de filme que é muito bom, mas que está esquecido, a maioria das pessoas não lembra. E quem não é lembrado não é visto. Em meio a diversos filmes que tiveram maior popularidade, mesmo que muitas vezes sendo piores em qualidade do que estes. Então, sem mais delongas, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. O primeiro filme que eu vou trazer hoje é um filme que vem lá dos anos 90. É um filme que contém um assassino típico do terror slasher, mas que ficou esquecido no meio de Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Halloween, O Brinquedo Assassino e outros filmes do gênero. Vamos começar falando sobre A Lenda de Candyman. A Lenda de Candyman é um filme lançado em 1992, dirigido por Bernard Rose e baseado no conto The Forbidden, de Clive Barker. O filme se passa em Chicago e segue a história de uma estudante de pós-graduação, Ellen Liley, que está investigando a lenda urbana de Candyman, um espírito vingativo com um gancho no lugar de uma das mãos, que é dito a aparecer quando seu nome é repetido 5 vezes diante de um espelho. O Candyman é a loira do banheiro brasileira. Conforme Ellen mergulha mais fundo na pesquisa, ela descobre a conexão da lenda com uma tragédia passada e começa a ser atormentada por aparições aterrorizantes do Candyman. À medida que as mortes misteriosas se acumulam, Ellen se vê cada vez mais envolvida na terrível história e nas consequências de ficar lá no banheiro falando o nome Candyman por 5 vezes. A lenda de Candyman tem uma pequena diferença para a maioria dos filmes slashes. A gente acompanha em Candyman a história de Daniel Hope Tyler, o filho de um escravo que cresceu para se tornar um talentoso e culto pintor, só que eventualmente foi torturado com abelhas e morto por pessoas racistas depois de ele se apaixonar pela filha de um fazendeiro rico e branco. Futuramente, o Candyman volta como um espírito, como uma lenda urbana que é um pouco surdo, porque precisa que o nome dele seja falado 5 vezes para que ele possa escutar. Uma curiosidade interessante sobre o filme original A Lenda de Candyman é a escolha única e icônica do ator que interpreta o próprio Candyman. O papel do Candyman é desempenhado por Tony Todd, que recentemente voltou num remake deste filme. Esse ator, o Tony Todd, trouxe uma presença importante, imponente e assustadora ao personagem. Até porque na versão original, se tu for assistir ele legendado, tu vai ver que esse ator, o Tony Todd, ele possui uma grande potência vocal. E a performance dele como Candyman é enriquecida por essa voz marcante que ele tem. E para aprimorar essa voz, a qualidade e singularidade da voz de Candyman, a voz do Tony Todd foi dublada na pós-produção por um ator de voz profissional. Esse processo envolveu a gravação das falas de Tony Todd durante as filmagens e, posteriormente, a dublagem das linhas para enfatizar o tom e a cadência do Candyman, contribuindo assim para o impacto e a aura do personagem. A escolha de dublar a voz de um ator já talentoso como Tony Todd destaca o cuidado meticuloso em criar a presença aterrorizante e memorável do Candyman no filme. Seguindo aqui a nossa lista, o próximo filme que vamos tratar é sobre Reanimator. Reanimator é um filme de terror barra comédia lançado lá em 1985, dirigido por Stuart Gordon e baseado em um conto do H.P. Lovecraft chamado Herbert West Reanimator. O filme mistura elementos de terror, comédia e ficção científica de uma maneira única e um tanto quanto perturbadora. O filme segue o ambicioso estudante de medicina Herbert West, personagem lá do conto, que chega à fictícia Universidade do Miskatonic para continuar suas pesquisas controversas sobre reanimação de tecidos mortos. Meio numa pegada Frankenstein essa parte. West acredita que pode conquistar a morte e a decadência ao trazer os mortos de volta à vida usando um soro verde altamente experimental. West encontra um colega de quarto, o Dan Kane, que inicialmente fica cético em relação às teorias de West, e quem não ficaria, mas gradualmente ele vai sendo arrastado para suas experiências macabras,
Eles começam a reanimar cadáveres, mas as coisas rapidamente saem de controle quando os corpos revividos se transformam em monstros sedentos por carnes. Os zumbis, né? Viram zumbis. Conforme os experimentos aumentam e os resultados se tornam cada vez mais horríveis, a situação foge do controle e os dois estudantes se veem lutando para conter a ameaça que criaram. Frankenstein. Muito Frankenstein. A trama se desenvolve em uma série de cenas de horror grotescas, reviravoltas chocantes e momentos de humor negro, culminando em um clímax caótico. Nada Frankenstein. Reanimator é conhecido por seu estilo de horror extravagante, com muitas cenas de gore exageradas e situações absurdas que combinam o choque com a comicidade. O filme equilibra bem o terror gráfico com elementos cômicos, muitas vezes fazendo com que o público fique dividido entre rir e se assustar. Esse filme é o famoso terrir. Uma curiosidade interessante sobre o filme Reanimator é que a produção tinha restrições orçamentárias, como a maioria dos filmes trash dos anos 80. O que levou a equipe a encontrar maneiras criativas de criar efeitos visuais marcantes com recursos limitados. Um exemplo notável disso é a cena em que um dos personagens é decapitado, mas sua cabeça ainda está viva e ativa. Para criar a ilusão de que o ator estava segurando sua própria cabeça decapitada, eles usaram um manequim moldado a partir do rosto do ator. O manequim tinha uma estrutura mecânica interna que permitia que a boca se movesse, dando a impressão de que a cabeça estava hablando. Reanimator é o típico terri trash, que vale muito a pena ser assistido, ainda hoje. Dando continuidade aqui na nossa lista, vou trazer agora um filme de 1978 que já teve 3 adaptações diferentes, mas creio eu que Os Invasores de Corpos de 1978 seja a melhor opção. Os Invasores de Corpos, também conhecido como Invasion of the Body Snatchers, é um filme de ficção científica / terror lançado lá em 78, dirigido por Philip Kaufman. A trama se passa em São Francisco e acompanha a vida de Elizabeth Driscoll e Matthew Bennell, enquanto eles percebem que as pessoas em sua cidade estão agindo de maneira estranhamente diferente. Amigos e conhecidos parecem ter sido substituídos por cópias quase idênticas. Essas cópias são desprovidas de sentimentos humanos e emoções. E essas cópias caçam todos aqueles seres humanos que demonstram algum tipo de emoção. Então, se tu vê um cachorro sendo agredido na rua, tu não pode ajudar o cachorro, porque se tu demonstrar emoção, esses aliens vão te pegar. Conforme Elizabeth e Matthew investigam o que está acontecendo, eles descobrem que seres alienígenas estão substituindo os seres humanos por cópias duplicadas que são criadas enquanto as pessoas dormem. Essas cópias, ou invasores de corpos, são física e geneticamente idênticas, mas desprovidas das emoções. Esse processo de substituição se espalha rapidamente como uma epidemia, causando pânico e paranoia entre os poucos humanos restantes. E o filme segue a história dos protagonistas que estão lutando para sobreviver e encontrar uma maneira de resistir a essa invasão alienígena, que cá entre nós é provavelmente o tipo de invasão mais difícil de sobreviver. O filme cria uma atmosfera intensa de suspense à medida que os personagens tentam distinguir entre humanos genuínos e suas cópias alienígenas. Os Invasores de Corpos é bem conhecido por sua alegoria social e política, com interpretações que variam desde a paranoia da Guerra Fria até preocupações com a conformidade e perda da individualidade humana. O filme é vastamente celebrado por sua atmosfera sombria, narrativa envolvente e reviravoltas surpreendentes, que culminam em um final marcante. O quarto filme dessa lista é, na verdade, uma espécie de antologia, porque Creepshow, lançado em 1982, dirigido por George Romero e escrito por Stephen King, reúne diversos contos. Inspirado nas histórias em quadrinhos de terror dos anos de 1950, o filme é composto por 5 segmentos diferentes, cada um com sua própria história e atmosfera de terror. O filme começa com uma sequência que apresenta um garoto sendo repreendido por seu pai por ler histórias em quadrinhos de terror. Essa sequência serve como introdução à estrutura em quadrinhos do filme, onde cada história é apresentada como uma história em quadrinhos. Os segmentos individuais do filme incluem Father's Day, que conta a história de um zumbi patriarca que retorna dos mortos para se vingar de sua família em um dia dos pais. E olha, essa premissa aqui é bem da hora. Depois a gente tem The Lonesome Death of the Jury Verhill, um fazendeiro solitário, que é interpretado pelo próprio Stephen King, que encontra um meteorito e acidentalmente se transforma em uma planta mutante.
O terceiro segmento é Something to Tide You Over, que é nada mais que um homem ciumento e obsessivo, que é interpretado por Leslie Nielsen. Sim, Leslie Nielsen em um filme de terror. Ele faz mais coisas do que filmes de paródia. E aqui em Creepshow, ele é um cara que bola um plano de vingança contra a esposa infiel e o amante dela. The Crate é a quarta história e fala de um professor que encontra uma caixa contendo um monstro selvagem e faminto que ele vê como uma oportunidade para se livrar de sua esposa, que é chata. E o último é They Are Creeping Up On You, que conta a história de um milionário germofóbico que se isola em seu apartamento de luxo apenas para descobrir que está sendo invadido por uma infestação de baratas. Cada segmento de Creepshow é moldado por um estilo visual e narrativo que se assemelha a histórias de quadrinhos de terror, com cores vivas, enquadramentos exagerados e um tom também exagerado. Embora haja elementos assustadores, o filme também incorpora humor negro e momentos de sátira, e você pode ver isso muito pelos títulos dos segmentos do filme. Creepshow é notável por trazer uma abordagem criativa e divertida ao gênero terror, prestando uma homenagem às histórias em quadrinhos clássicos. E, para quem achou interessante a parte do Stephen King, lembre-se que George Romero é o diretor que trouxe os zumbis modernos para o cinema. E o quinto filme dessa lista, ele é um tipo de homenagem aos filmes de terror com assassinos slashers. O quinto filme dessa lista é Terror nos Bastidores. É bem provável que se você pesquisar aí por Terror nos Bastidores, você vai achar um outro filme que não é isso que eu estou falando. O que eu quero citar é The Final Girls. The Final Girls é uma comédia de terror e uma homenagem aos filmes slashers dos anos 80. O filme é dirigido por Todd Strauss-Gusson e apresenta uma abordagem meta ao gênero do terror. O filme segue Max Caterine, interpretada por Tássia Farmiga, uma jovem que perdeu recentemente sua mãe, Amanda, uma atriz famosa por seu papel no filme Cutter slasher dos anos de 1980, intitulado Camp Bloodbath. E obviamente esse Camp Bloodbath é uma referência à Sexta-feira 13. E você vê essa referência não só por ser um filme lançado nos anos 80, mas pelo local em que o filme está situado e toda a ambientação. Em um evento dedicado à memória da mãe, Max e seus amigos acabam misteriosamente sendo transportados para dentro do próprio filme Camp Bloodbath. Dentro do filme, a Max e seus amigos se encontram num mundo ficcional do slasher, onde eles se deparam com os estereótipos dos personagens do gênero, como a virgem, o atleta, a loira burra e o palhaço. A Max percebe que está presa em um loop, revivendo os eventos do filme uma e outra vez. Eles também conhecem a versão jovem da mãe de Max, que é idêntica à personagem interpretada por Malin Ackman. Conforme Max e seus amigos tentam sobreviver e escapar do filme, eles também tentam mudar o rumo da história para evitar as mortes trágicas que ocorrem no filme original. A combinação de elementos de comédia, paródia e homenagem ao slasher cria um equilíbrio interessante entre o humor e os sustos. É um filme que vai te dar sustos, mas tem bastante humor. Uma curiosidade interessante sobre The Final Girls é que o filme, fazendo essa exploração entre realidade e ficção, brinca com os conceitos de narrativa e personagens. Para fazer isso, o filme cria uma espécie de filme dentro do filme, que não é tão inovador porque existe um Hora do Pesadelo que já fez isso, mas ele fez com Hora do Pesadelo, e aqui é como se a gente estivesse fazendo Sexta-feira 13. E, em resumo geral, The Final Girls é uma diversão rápida, interessante, como qualquer bom filme slasher deveria ser. Claro que a maioria não é. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Assistam esses filmes desconhecidos se vocês já assistiram a esses filmes. Então, comenta o que vocês acham. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até as próximas indicações.